Olá, gente, boa noite com todos vocês, né? Vamos conversar um pouco mais hoje sobre a influência, né, dos hormônios durante o climatério. E hoje com uma abordagem bastante interessante, que é as alterações hormonais que ocorrem no climatério, né? Essas alterações que nós mulheres temos, né? Que todas nós vamos passar por essa fase, que é uma fase bastante complicada, é uma fase que todas nós vamos ter modificações hormonais, tá? E é a única fase que a gente tem para a gente expandir, né, o que a gente sente, porque é uma fase em que ocorre um declínio hormonal, é uma fase que todas as mulheres vão passar, uma menos, outra mais. Então, é uma fase bastante conturbada. Então, para a gente falar um pouco mais dessa fase e que ocorre alterações hormonais, que ocorre um declínio hormonal, e todos nós sabemos que esses hormônios alteram o humor, tanto o homem quanto a mulher, principalmente a mulher na fase do climatério, tem aquelas modificações hormonais, onde há o declínio hormonal. Então a gente vai enfrentar bastante esses problemas sociais, né? Enfrentar os problemas de insônia, os problemas conjugais, e não é nada fácil, né? Uma mulher estando no climatério, em que ocorrem essas alterações hormonais, principalmente alterações do humor. Os hormônios, ele influem bastante nessa alteração hormonal. Isso não quer dizer que durante o climatério, a paciente, algumas podem estar em depressão, outras pacientes tendem a modificar seu humor de uma hora para outra. Então, nada melhor que a gente passar por esse climatério, né? E diretamente para outro ciclo, que a gente muda ciclos, né? Quando a gente muda os hormônios, quando tem essas alterações hormonais, é mudança de ciclo e todas nós vamos enfrentar. Então, para a gente saber como a gente vai enfrentar essa mudança de humor, como é que a gente vai enfrentar essa mudança de hormônio, né? Assim, de frente, porque não é nada fácil essa mudança de humor. Muitos e muitos casais vivem conflitos já por causa dessas mudanças humorais que a gente tem. Então, como enfrentar essas mudanças? Como o casal vai enfrentar de frente essas mudanças? Então, vamos chamar aqui uma mentora maravilhosa, Ana Paula, que ela vive constantemente com esses conflitos, para explicar um pouco mais do que a gente vai enfrentar no nosso dia a dia. Vamos convidar aqui a Ana Paula para a gente falar um pouco sobre. Vamos lá. Ai, meu Deus, como é que Vamos ver vira se essa câmera? acertou, Ana Paula. E aí, Virei! Olá, doutora! Boa noite! boa noite. Vamos conversar um Acho que pouco. dessa vez vai dar certo, né? Vai dar certo, sim. Vamos conversar. Eu já abri a live falando, explicando, né? Que a gente, todas nós mulheres, né, nessa fase, né? Não é porque a gente tá jovem hoje que a gente vai envelhecer. Um dia a gente vai envelhecer. Isso aí é fisiológico, não tem como É prevenir. fisiológico. Então, mas a gente tem como retardar esse processo do envelhecimento, principalmente nessa época do climatério, né? Então, essa época do climatério é uma época muito conturbada. Eu tenho muitas e muitas pacientes que passam por isso, principalmente alterações psicossociais, que são as mais pesadas, as alterações dentro do convívio familiar, principalmente com o cônjuge, com os filhos, com a família. Então, a maioria das pessoas, principalmente a família, o parceiro, ele também tem que entender essa fase que é o climatério, entendendo um pouco da modificação psicossocial da paciente, entendendo um pouco dessas mudanças hormonais, né? E você trabalha com isso, é o seu dia a dia, então a gente vai falar um pouco do seu trabalho, um pouco de como enfrentar, né? Porque a gente médico, a gente também é um pouco de psicólogo, né? Muitas e muitas Com pacientes certeza. totalmente desarmonizada, então a gente tenta, na medida do possível, equilibrar esse psicossocial dela junto com as alterações hormonais. A gente tenta integrar, a gente tenta equilibrar. Então, como agora você tem essa mentoria, né? Você vai falar um pouco dessa mentoria para nossas convidadas. Então, a gente vai falar um pouco da sua mentoria e um pouco do seu trabalho. Seja muito bem-vinda. Obrigada, doutora. Nossa, que alegria! Que alegria. Eu falei, meu Deus, dessa vez esse negócio tem que dar certo, porque naquela vez nós tentamos, tentamos,
Foi uma loucura, até a energia faltou aqui em casa. E que bom que dessa vez conseguimos conectar aqui, né? É um prazer estar aqui contigo nessa live, né? Para quem aí não me conhece, eu me chamo Ana Paula Souza, sou mentora de mulheres que desejam aí saber, conseguir lidar com os conflitos no casamento, no relacionamento. Nós sabemos que o casamento, ele é constituído por duas pessoas e às vezes nós enfrentamos altos e baixos e às vezes nos sentimos perdidas mesmo, né? Sem saber o que fazer, como lidar. E aí eu desenvolvi esse projeto de mentoria para mulheres porque eu vi que era uma necessidade muito grande de muitas mulheres ficarem se sentindo perdidas nos momentos de crise, de discussões, de brigas, de autoconhecimento consigo mesmo, né? E é uma necessidade muito grande. Eu percebo que cada vez mais as mulheres têm buscado esse tipo de ajuda, esse tipo de direcionamento, de clareza, né? E a senhora, como doutora, sabe disso, o quanto que, às vezes, uma coisa acaba sendo relacionada com a outra, né? Esse tema aqui dessa live de hoje foi bem interessante, porque esse momento de transição aí, quando a mulher chega nessa faixa etária da vida, é um momento que envolve muitas coisas, né? Envolve a questão da saúde física, envolve a questão da saúde mental, porque essa mulher começa a passar por várias mudanças no corpo, né? E quando eu costumo falar que algo muito importante, assim, para você conseguir ter um relacionamento saudável, conseguir ter um casamento saudável, é você se conhecer e entender que nós não somos só corpo. Nós precisamos cuidar do corpo, mas também da alma, também do espírito. Porque, assim, quando nós entendemos que essas três esferas estiverem correlacionadas e todas elas estiverem bem, automaticamente as outras coisas vão fluir positivamente na nossa vida, né? E o relacionamento conjugal exige muito isso, que nós conseguimos primeiro nos conhecer. Eu falo muito sobre autoconhecimento, porque quando você se conhece, quando você sabe quais são as suas dores, as suas necessidades, as suas dificuldades, isso vai impactar positivamente lá na frente no seu relacionamento, né? Então é sobre você olhar para si nessa fase aí de menopausa, de climatério, é uma fase delicada da mulher, né? A senhora, como doutora, sabe disso. É uma fase de muita oscilação, muitas mudanças no corpo. E essa mulher, ela começa a se questionar muitas vezes como trazer esse parceiro para perto dela nesse momento difícil, né? Porque às vezes nem ela entende o que está acontecendo. E quando você tem um autoconhecimento, você já vai em busca do seu autocuidado e automaticamente você consegue expor para o seu parceiro tudo aquilo que está acontecendo com você. As mudanças que estão acontecendo, que irão acontecer e vão impactar. Só que elas só vão impactar negativamente se você não trouxer com clareza para o seu parceiro aquilo que está acontecendo, as mudanças que estão acontecendo. Porque a partir do momento que você traz para ele, mostra para ele, olha, eu estou passando por essa transição na minha vida. Isso é em todas as faixas, todos os momentos do casamento, na verdade, né? Porque durante o casamento nós passamos por várias transições, né? E a mulher, ela acaba sofrendo muito porque ela passa por muitas transições, né? É momento de gestação, é momento de climatéria, menopausa, e todas essas oscilações impactam no relacionamento, né? Só que essa mulher, ela tem que entender que ela já viveu uma vida inteira pautada, direcionada, assim, se dedicou uma vida inteira à casa, aos filhos, à rotina, muitas vezes à carreira. Ela se desgastou e agora chegou um momento dela olhar para ela e cuidar de si. Então, automaticamente, isso impactar positivamente no seu relacionamento, né? Porque quando ela começa a cuidar do seu corpo, entender o que está acontecendo, trazer para esse relacionamento o diálogo, o que eu percebo que falta muito hoje, não só hoje, mas assim, cada vez mais, né? É a questão da falta do diálogo. A falta do diálogo, doutora, ela traz um peso muito grande para o relacionamento. Porque às vezes o que essa mulher ela quer é que o parceiro adivinhe tudo que está acontecendo com ela. Ela quer que ele tenha ali uma bola de cristal. Eu costumo falar, né? As mulheres falam, mas meu marido não entende. Mas você expôs para ele o que está acontecendo?
Você falou as suas dificuldades? Porque nós como mulheres, agimos muito assim. Eu já agi muito assim na minha vida. De querer que o outro simplesmente adivinhe o que está acontecendo. Ah, eu estou passando por um problema de saúde ou por uma dificuldade, seja ela qual for, e eu não falo. Mas eu cobro um retorno. Eu cobro do outro que ele faça alguma coisa. Mas como que eu cobro se eu não falo para ele o que está acontecendo? Pois é, a Se gente eu não exponho para ele, tudo isso né? isso que a gente vê muito nos consultórios, tá? Eu atendo muita paciente durante a fase de climatério, porque o meu foco principal é a fase do climatério para a menopausa. E a gente, como a gente se dá muito com essas pacientes, tem umas pacientes que as alterações de humor é tão grande que ela entra em depressão, tá? Então é preciso chamar, às vezes, o casal mesmo, a família, para colocar em conjunto o que é que a paciente está passando. Não é fácil, tá? Não é fácil, porque eu já passei por essa fase também. Não é fácil conversar com o marido. Não são todos os casais que hoje em dia têm essa harmonia familiar. Você sabe, É, depois da tecnologia que vem agora, celular, a gente tem muita separação, o índice de divórcio foi muito grande, tá? Principalmente muito. na época da pandemia, porque o que a gente vê é que antes da pandemia, a gente vivia no nosso próprio mundo, tá? Todo mundo tem um mundo singular. Isso aí é normal. Mas depois da pandemia, como foi preciso conviver a dois, tá? Porque não Mas podia tem. eles não podem ir para o restaurante. Então, teve muito índice de separação. Principalmente nessa época em que a mulher ela ficou mais enclausulada, entendeu? Ela ficou mais em casa. Então, foi uma época muito difícil para muitas mulheres, tá? Muitas mulheres entraram em depressão, muitas mulheres chegam tomando vários medicamentos e a gente tenta correlacionar, tá? Tanto o equilíbrio físico, mental como espiritual, mas também a parte metabólica, certo? Para tentar digerir isso tudo. E, aliás, a gente conversar também com o casal, porque hoje em dia não é muito casal que tenta conversar. Você sabe muito de hoje é o tabu, tá? Apesar do século XXI, a gente ainda tem o tabu do século passado. Por exemplo, eu, quando passei nessa fase do climatério, eu não tenho com quem conversar, né? Você sabe muito bem que os pais da gente não tem aquela conversa como tem os pais de hoje, tá? Então é muito É, você convive com a pessoa, você está passando por esse período, você tenta conversar, é um período muito marcante, porque pacientes ela ficam muito sensíveis, começa a chorar, não dorme direito, começa a ter a autoestima lá embaixo, não quer fazer academia. Então, antes de é. tudo, a pessoa tem que se gostar. Não adianta você, ó, você vai para terapia de casal, vamos enfrentar isso, a gente manda para você, paciente própria, ela não ter o foco de se cuidar, certo? Uhum. Você empurrar, ó, você tem que fazer terapia, tem que fazer terapia. Se ela não se aceitar, porque a paciente ela tem que se aceitar primeiro. Ela tem que saber o É, problema, procurar ajuda, se aceitar e conversar com o cônjuge, porque a maioria das pacientes vai logo conversar com o marido, aí começa logo a brigar, o marido não sabe o que é, aí começa a não querer, entende. entendeu? Não se aceita, não começa a se cuidar, aí quer logo conversar com o marido não aceita. Muitas vezes a gente chama o marido para conversar e começa aquela briga, entendeu? Então a gente primeiro, a gente começa primeiro a mostrar para É, as dificuldades que ela vai ter, mostrar à paciente que ela precisa fazer esse caminho, tá? Que você sabe muito bem qual é o caminho. Então, como é que você enfrenta seu casal? Você geralmente chama a paciente primeiro, conversa, chama o casal. Como é que você faz? Como é esse questionamento do seu relacionamento a três durante essa terapia? olha, a minha mentoria ela é mais direcionada para a mulher, né? Assim, eu tento mostrar para a mulher, lógico que se o companheiro, porque tem essa questão que a senhora colocou, às vezes o companheiro tem um companheiro que aceita, né? Até que essa mulher busque ajuda, tem companheiro que é mais compreensível, que é mais flexível e que aceita que a mulher busque essa ajuda, tanto clínica, né, na questão clínica, quanto na questão emocional, tratando-se de terapias, mentorias, etc. E tem os companheiros que não aceitam.
Então a gente tem que saber diferenciar essa mulher que chega, né? Eu tento entender qual que é a situação que ela está vivendo ali, na verdade, né? Qual que é o nível de exatamente de diálogo que ela tem com esse companheiro, porque o diálogo ele é necessário em tudo na nossa vida, em toda a convivência, na sociedade, no relacionamento, mas nem sempre nós conseguimos colocar ele com facilidade dentro de um relacionamento. Tem pessoas que têm facilidade, tem outras que não têm. Tem pessoas que não gostam de conversar, não gostam de dialogar, acham que tá bom do jeito que tá e não querem melhorar, né? Então eu tento primeiro entender essa mulher inicialmente, qual é o grau onde ela se encontra, em que situação ela se encontra, para dali eu começar a dar um direcionamento dentro daquela situação que ela se encontra. Aqui, tratando da questão do período de climatério, de menopausa, nós sabemos que tem toda essa questão clínica por trás, que traz toda essa questão de oscilação hormonal, que essa mulher muitas vezes vai ficar chorosa, vai ter a questão da falta de libido, que isso mexe muito com a questão psicológica também das mulheres, né? Elas começam a achar que não estão sendo mais suficiente, que não estão sendo mais vista pelo companheiro, ou que o companheiro deixou de gostar, né? E ela começa a se autoculpar, trazer para ela aquela culpa, que isso traz um peso muito grande. Então eu tento trazer para ela que exatamente foi uns pontos que eu frisei aqui para conversar nessa live, porque eu tento mostrar para ela justamente o quê? A questão do autoconhecimento. É ela se amar primeiro, ela entender as mudanças que ela está enfrentando, que são fisiológicas, que vai acontecer, né? E cada uma vai reagir de uma forma diferente, porque cada organismo reage de uma forma diferente, mas é fisiológico e vai acontecer. Se a mulher chegar nessa faixa etária de idade, ela vai enfrentar essa situação, né? Então, ela começar a entender, porque assim, quando nós temos um problema de saúde, por exemplo, seja ele qual for, nós apresentamos um sintoma primeiro, e o que nós fazemos depois? Após aquele sintoma, surge um alerta. E eu vou buscar a solução daquilo, vou buscar saber o que está acontecendo para entrar em um tratamento direcionado pelo médico para que eu consiga tratar aquilo. Na vida emocional, na vida conjugal, funciona praticamente da mesma forma, fazendo aqui uma comparação, que é justamente você entender essa fase da vida, né? Que não é fácil e muitas das vezes precisa desse conjunto, né? Tanto a questão da terapia, quanto do acompanhamento por mentoria, como a questão médica, para que ela consiga um equilíbrio, né? Quando você vê que a questão é muito clínica, é muito questão hormonal, essas questões que envolvem mais o tratamento médico, a gente dá uma direção, fala, olha, você precisa cuidar da sua questão emocional, mas você também precisa cuidar da sua saúde física, da sua saúde clínica. Você precisa buscar um médico, um ginecologista especial nessa área, que vai tratar isso, isso e isso. E a questão emocional, a gente vai dando direcionamento, vai mostrando o que ela tem que fazer, né? Que é tentar trazer esse companheiro, porque da maneira como ela conhece, como ela está acostumada a conviver com ele, trazer o máximo possível ele para perto dela, para que essa transição não seja tão dolorosa, seja tão sofrida somente para ela. Agora, se ela não tem uma outra pessoa, ela vai ter que enfrentar sozinha, como você falou aí, que não tinha com quem dividir, né, esses conflitos internos, e às vezes fica até um pouco mais difícil. E a terapia vai ajudar nisso também, que é você conseguir pôr para fora aquilo que está te causando, né, aquela dificuldade, aquele sofrimento, aquelas dúvidas, perguntas infinitas que às vezes você não tem resposta. Então é justamente unir essa questão de buscar o autoconhecimento, o autoamor, o autocuidado, olhar para si, né, entender que ela tem valor, que ela é uma pessoa poderosa, que ela tem todo o direito de se cuidar, de se autovalorizar, e automaticamente pôr para fora essa questão dentro de uma terapia, dentro de um tratamento mais direcionado na questão emocional, e uma coisa vai unir com a outra, e ela conseguir se estruturar e conseguir dar direcionamento para a vida, porque tudo tem tratamento, tudo tem direcionamento, tudo tem como você equilibrar, não é verdade? Quando você consegue identificar que você tem uma necessidade, você vai em busca daquela solução. E aí você vai conseguir equilibrar aquilo que você precisa equilibrar. É dentro desse parâmetro que eu costumo direcionar essa mulher partindo desses princípios. De ela começar a olhar para si, entender os seus valores,
para que ela consiga entender o momento que ela está vivendo, se encontrar, para começar ali, buscar um direcionamento para a solução desses problemas que ela está enfrentando. Pois é, mas como eu me dou quase todos os dias com essas pacientes, eu acho que a causa principal, assim, não só é a mudança de humor, tá? É também a falta da libido, tá? Isso daí influencia muito no convívio social dessa paciente. Você sabia que a libido também, a pessoa tem influências também em relação à libido, em relação ao convívio social, não é? Você vê aquela mulher bem resolvida, aquela mulher com matéria bem resolvida, com a libido ótima, diferenciada das outras que não têm isso, tá? Isso influencia tanto psicologicamente como mentalmente. Isso é incrível. Uma mulher bem resolvida, uma mulher que ela passa pela fase do climatério, que ela sabe que vai passar, tá? Porque todas nós vamos passar, não adianta. Ah, porque eu não tenho fogacho, eu não tenho insônia, eu nunca senti isso. Mas a mudança de humor existe. Duvido é essa que não Né? passa pelo climatério, que não tem mudança de humor. E o que chama mais atenção, eu como ginecologista, é que a paciente, se ela não tiver uma libido bem resolvida, ela não vai ter esse enfrentamento tão potente, entendeu? Então, ela tem que ter esse autoconhecimento, ela tem que ter uma libido bem resolvida. Uma libido bem resolvida, gente, é 50% dos problemas já enfrentados. Tá? Porque o que ocorre mais durante a fase do climatério, que essa paciente passa, que é a fase de transição, que tem aquelas irregularidades menstruais, a paciente ela vai sentir calor, ela vai sentir aquele fogacho, aquela agonia, aquela impaciência, ela não tem paciência nem com ela, não é? Ela É, não tem paciência nem com ela. Como é que ela vai ter paciência com os filhos? Como é que ela vai ter paciência no trabalho? Como é que ela vai ter paciência com o cônjuge? Então, ela mesma ela tem que saber que vai enfrentar isso. Então, uma das principais características da influência psicossocial dessa paciente é a libido. Por incrível que pareça, né? A primeira coisa que você pergunta à mulher, qual é a sua dificuldade? Ah, porque eu estou passando uma série de problemas no casamento, porque eu não estou tendo mais vontade de ter relações. Às vezes a paciente ama o esposo, tem aquela atração, mas ela não tem aquela libido bem resolvida. Então, a pitadinha uhum, de libido aí já resolveria bastante esse problema, entendeu? Então, a maioria das queixas que tem, além da mudança de humor, é a falta de libido, porque a falta de libido também, ela altera também o humor. Porque uma mulher bem resolvida, uma mulher bem amada, uma mulher tipicamente sexualmente bem resolvida, ela de bem com a vida, né? Ela vai enfrentar isso, ela procura ajuda. No menor que seja a queixa da libido, que é a falta de ressecamento, a libido não quer dizer falta de amor, tá? É uma coisa totalmente diferente. Tesão não é, é amor. Amor é uma coisa, tesão é outra, tá? Então a libido ele está no meio dos dois. Muitas mulheres amam, mas não tem uma libido boa, certo? Então isso aí também vai influenciar, tá? Então é muito bom uhum, enfrentar isso sobre o problema do como é que você está resolvida sexualmente. Você é bem resolvida sexualmente, porque muitas mulheres elas não se tocam, elas não se conhecem, entendeu? Então é, daquela daquela família que tem aquele tabu de falar sobre sexo, já vem enfrentando o problema social, né? Já vem enfrentando o problema doméstico com o marido, porque não são todos os homens que têm uma DR, sim, né? Não são todos os homens são. que chegam para É uma conversar das maiores dificuldades das mulheres, na verdade. O relacionamento, né? É uma isso. das maiores dificuldades. Uma mulher, às vezes, ela tem vontade de conversar sobre sexo com o marido. Aí o que é que a gente vê? Olha, doutor, eu vou falar sobre sexo. Ele vai dizer, ele diz logo, não, não venha com essa história, não, que o problema é seu. Então já tem aquela sobrecarga, né, psicológica É, que é a mulher, tudo é mulher que resolver, porque, poxa, uma mulher hoje é pai, ela é mãe, ela é, como se diz, ela é tudo, né, para a família. Ela é a base familiar. Então, o pilar.
a carga emocional é muito grande, a carga de trabalho é muito grande, entendeu? Hoje a mulher, ela não se põe só como ser doméstica, a mulher hoje é empreendedora, ela é tudo, né? Você vê hoje até as indígenas hoje estão entrando na política, para você ver isso, né? Pois é, é uma evolução, né? Então, enorme. Então, É uma- hoje o psicossocial das mulheres ela está sendo muito pesada, é uma carga enorme. Então, é, nesse período de climatério, como sendo a carga enorme, as mulheres elas exacerbam, elas não aguentam o peso, né? Socioeconômico. Então, muitas delas ela tem dois, três empregos, cuida de casa, cuida do marido, então tem uma hora que ela explode. E né, nesse período de climatério que ela vai verificar que realmente o estado psicossocial dela está abalado, além da tá diminuição bom. a falta de alimentação adequada também, né? Que a gente influencia muito uma alimentação boa, uma alimentação limpa, a fase amorosa, né? O cônjuge, a conversa, nossa, uma conversa entre o casal é muito bom. Gente, você não sabe como é conversar com uma pessoa esclarecedora, um É, cônjuge, uma cônjuge que saiba conversar. Muitas e muitas vezes a gente deita na cama, a gente não conversa, vai logo pro celular. Isso aí a gente enfrenta o dia a dia, né? A gente total. sai para ter um relacionamento a dois. Isso que eu mais caio em cima da tecla da paciente. Tenha a sua própria vida, tá? Tenha a sua própria vida. Um casamento que é rotineiro, ninguém aguenta. Ninguém vai aguentar. Então, toda paixão, ela precisa de um aporte muito grande, principalmente da mulher, porque a carga emocional é só feminina, tá? O homem Exato. enfrenta isso. O homem ele vai direto para a andropausa. Tem alteração do humor? Tem, mas ele já está naquela fase mais adiantada, certo? A mulher não. Além dela ter a fase do humor, tem a fase hormonal, tem a fase psicossocial, tem a fase da libido. Então, o que influencia mais é a falta da libido, entendeu? É o É, final, é aquela falta de ter uma noite amorosa, né? A falta, ela perde totalmente a sensibilidade vaginal, então é uma coisa muito conturbadora. Então, tem a parte da mentoria que já vai agregar, você já vai abrir conhecimento, já vai abrir a cabeça daquela mulher, que ela precisa se cuidar. Tem a fase também que você vai mexer muito, que é a explicação da fase espiritual, do que ela está passando. Nossa, é uma mentoria maravilhosa, né? Principalmente porque ela é, vai precisar de muita coisa mesmo. É uma fase que geralmente é muito conturbadora. Tem muitos relacionamentos que acabam durante essa fase de convívio, né? muito, Então, eu acho assim muito. interessante essa mentoria. Né? Eu não sabia que existia essa mentoria. Foi através da nossa turma que eu realmente descobri essa sua mentoria maravilhosa, que, Nossa Senhora, é muito gratificante, né? Então, assim, explica um pouco mais de como vai ser essa sua mentoria, como a gente vai poder se inscrever, como é que você vai dar esse auxílio a toda essa mulherada linda. Olha, então, essa mentoria realmente, né, foi algo, um projeto assim que surgiu justamente de eu começar a perceber essa necessidade dessas mulheres. Eu também trabalhei na área da saúde e isso também me fez enxergar muito, porque eu via que quando eu estava trabalhando, né, na área da saúde, trabalhei até o ano passado na área da saúde, as colegas e as pessoas com quem eu convivia falavam muito dessa dificuldade. E eu convivia com algumas mulheres que estavam passando até por esse processo aí de climatério, de menopausa. E nas conversas a gente percebe a dificuldade que elas têm de justamente de trazer o companheiro para viver junto com ela esse processo. Porque é um processo realmente delicado, é um momento delicado da mulher, por todas essas questões que a doutora colocou aí, né, clínicas, e que essa mulher às vezes se culpa. E a culpa é muito ruim, ela traz um peso muito grande, né? E ela se culpa porque ela acha que ela não está dando conta do companheiro, ela não está dando atenção suficiente para aquele companheiro. O companheiro, quando não tem uma clareza, não tem essa facilidade da DR, né, e não aceita, então ele acha que ela está ignorando, que ela está deixando ele de lado. Isso gera conflitos assim
terríveis no relacionamento. São conflitos mesmo. Quando você começa a ouvir essas mulheres, é doloroso de ouvir o que elas passam, né? Quando não tem esse entrosamento no relacionamento, quando não tem esse diálogo, quando não tem essa facilidade de comunicação, de expor realmente o que está acontecendo e o outro entender, é muito difícil. Até por conta de toda essa questão que a mulher vive hoje, né? A mulher hoje é multifuncional, né? Como bem colocou a doutora aí, ela é multifuncional, ela tem muitas coisas para fazer, e então chega um momento que a sua cabeça começa a pilhar, né? E você fala, caramba, e agora? Eu preciso de alguém para me dar essa direção, para me ajudar a ter uma clareza, como que eu soluciono isso? Eu estava em uma live essa semana, doutora, abrindo um parênteses aqui, estava assistindo uma live que nem era sobre relacionamento, e eu achei tão interessante que durante a live, a pessoa que estava ministrando a live, era uma live mais voltada para religiosidade e tal, né? Só que chegou um momento que ele questionou e começou a falar assim, dentro da sua vida, dentro de todos os pilares da sua vida, quero que vocês que estão aqui nessa live comecem a colocar o que mais tem sido difícil para você lidar. E começou uma enxurrada de resposta. Meu relacionamento, meu casamento, meu relacionamento. Eu fiquei chocada com aquilo. Eu falei, tá vendo o quanto que as pessoas, às vezes, elas sabem que tem um problema no relacionamento, tem uma dificuldade, tem uma lacuna aberta ali, tem essa clareza e não buscam ajuda. Não buscam um direcionamento de alguém que já viveu aquilo, ou que já estudou aquilo, que sabe como, né? Literalmente, o papel do mentor é justamente esse, né? Você já viveu aquilo, você sabe como mostrar para aquela pessoa o caminho que ela tem que trilhar para diminuir aquele sofrimento, aquela dificuldade. Esse é o papel de um mentor, e é isso que eu faço na minha mentoria, é justamente direcionar essa mulher para ela saber como lidar nesses momentos de conflito, de desentendimento, de falta de diálogo, falta de conversa, falta de auto-amor, falta de autocuidado, falta de olhar para si, entender os seus valores, seus princípios, né? É tudo isso que eu trago dentro da minha mentoria. A questão da espiritualidade também é muito importante, né? Eu vivi muito isso na minha vida. Em muito tempo da minha vida eu vivia perdida porque eu não tinha um direcionamento espiritual. Eu não sabia para que lado correr quando as coisas começavam a ficar difíceis, quando aquela nuvem começa assim escurecer em cima da nossa cabeça, você não tem uma clareza. Então, assim, é justamente a minha mentoria, ela é pautada nisso, é pautada em direcionar essa mulher, trazer uma clareza para essa mulher, né? Em todos os pilares da vida dela, para que ela consiga florescer, né? E viver bem no seu relacionamento. Porque não tem coisa pior do que você viver um relacionamento conturbado, sem diálogo, sem conversa, sem amor. Essa coisa de atrito, de conflitos, isso é muito ruim, né? E quando essa mulher ela consegue ter esse autoconhecimento, esse autocuidado, esse auto-amor de olhar para si e falar assim, não, eu posso trazer a minha família para perto de mim, eu posso colocar pilares positivos dentro do meu lar, né? Estruturar a minha vida espiritual, estruturar a minha vida física, a minha saúde e estruturar também a minha vida mental. E quando esses 3 pilares estão bem, ela consegue conduzir as outras coisas. Vai deixar de ter conflito? Vai deixar de ter problemas? Não. As pessoas acham que, eu vou fazer uma mentoria, eu vou buscar um direcionamento, meus problemas acabaram, né? Aquela frase seus problemas acabaram, Tabajara. Não, os problemas eles não acabam. O que acontece é que você aprende a lidar com eles. E quando você aprende a lidar com um determinado problema, aquilo que te incomoda, aquilo que está sendo ali aquela pedrinha no sapato, aquele calo que está doendo, você sabe como cuidar daquilo, automaticamente você sabe que ele vai estar ali, que ele existe, mas você sabe conduzir. Então é isso que eu mostro dentro da mentoria, essa mulher ter uma direção, ter uma clareza, saber quando aquele determinado problema surgir, eu já sei como solucionar. Eu estou tendo muita discussão com meu marido, a gente não está se entendendo, então vamos buscar saber o que está acontecendo, vamos buscar a raiz desse problema, para que você consiga trazer uma solução, porque não tem como você trazer uma solução de algo que você não sabe qual que é a raiz do problema. É a mesma coisa de uma doença. Você não vai tratar uma doença aleatoriamente, você só vai tratar uma doença quando você a descobre, você sabe quais são as causas que os malefícios que ela pode trazer para a tua saúde, então você vai querer se livrar daquilo. Então você precisa buscar uma direção, um tratamento para solucionar aquilo. Não é verdade? Na nossa vida conjugal, na nossa vida sentimental, na nossa vida mental, em todas as áreas da nossa vida, funciona da mesma forma.
Então, é isso que eu trago dentro da mentoria. Eu vou estar fazendo um processo de lançamento, né, para as pessoas, para as mulheres conseguirem se inscrever e ter aí acesso. Vai ser uma mentoria, ela tem duração de 2 meses, né? São encontros semanais, onde eu consigo estar ao vivo com essas mulheres para elas trazerem aí a dificuldade delas e a gente está trilhando, dando essa direção, dando essa clareza, trazendo mesmo a fórmula aí para ela conseguir aprender a lidar com esses conflitos, com essas dificuldades, tanto no climatério quanto em outros momentos da vida também, em outras dificuldades que existem dentro do casamento, né? A questão da vida sexual é muito importante. Às vezes as pessoas têm medo de falar, têm medo de buscar ajuda. No meu passado, já fui aquela mulher que eu achava que buscar ajuda, buscar um conselho, buscar uma direção, uma clareza sobre aquilo que eu estava vivendo, para mim era sinal de fraqueza. Eu já pensei assim. Só que hoje eu consigo ter uma outra visão e que, na verdade, isso é um sinal de fortaleza. Porque quando você busca ajuda, você está identificando que algo não está legal e você quer solucionar para que aquilo fique bom, para que aquilo cresça, se estruture. Então, isso não é fraqueza. Então, eu trago muito isso, sabe? Desmistificar essa questão de, não posso me abrir com outra pessoa, falar do que eu estou vivendo dentro da minha casa. Isso é muito íntimo, é muito meu. Tem coisas que é íntimo, mas tem coisas que você pode buscar ajuda, buscar clareza, direcionamento, para que você consiga ter uma vida melhor, com mais alegria, sabe? Com mais amor, com mais clareza, com mais direcionamento. Então, em cima de todas essas necessidades que eu comecei a ver que as mulheres se sentem perdidas mesmo, e se você para conversar, você vê que, assim, eu estou discutindo muito, estou passando por um momento assim no meu casamento, mas eu não sei como solucionar isso, eu estou perdida. Então, elas se sentem perdidas, sabe? Não conseguem ter uma direção. E aí foi vendo toda essa necessidade que eu criei essa mentoria para trazer essa clareza, para trazer essa direção para essas mulheres, para direcioná-las a ter um casamento triunfante. Né? Por isso que o nome da minha mentoria é Mulheres Triunfantes, porque somos todas triunfantes, somos todas guerreiras e temos o direito de sermos felizes. Isso. Não tem por que viver sofrendo sem saber solucionar um problema se eu consigo buscar essa ajuda e alguém que vai saber me direcionar a solucionar isso. Por que eu vou ficar sofrendo sozinha? Para quê? Isso é um martírio. Não tem porquê. Hoje nós temos uma facilidade muito grande de termos acesso a tantas coisas boas e às vezes nós ficamos, sabe, sofrendo, guardando para si. Pelo amor de Deus, a gente tem que guardar aquilo que é bom. Mas aquilo que vai agregar. E não coisas negativas. Queria eu estar na minha época, que eu tive essa fase como mentora. Eu falo muito isso, doutora. Eu falo muito isso. Queria eu. Sabe, quando hoje meu casamento, eu estou indo para 27 anos de casada. Então, assim, quando nós falamos de um casamento que já levou esse tempo, quando eu falo isso para as pessoas, a primeira pergunta que eu escuto é: como que você conseguiu? Como é que você conseguiu? E outra pergunta que eu escuto muito: você já viveu alguma crise? Você já viveu alguma dificuldade? Gente, é impossível num relacionamento a dois, onde duas pessoas são diferentes, pensam diferentes, vieram de família diferente, de criação, de ensinamento, tudo é diferente. Quando você une essas duas pessoas, vão vir as dificuldades, vão vir os atritos, vão vir as diferenças à tona daquilo que um foi criado em um contexto, outro foi criado em outro contexto, e quando você une esses dois dentro de um único ambiente, é que vão aparecer, né? Fala: nossa, eu não sabia que você era assim, nossa, eu não sabia que você fazia isso, ou que você gostava daquilo. É aí que vão começar a aparecer a clareza de quem é um e de quem é o outro, né? E quando as pessoas me perguntam: mas você já passou? Meu Deus, diversas vezes. E muitas vezes eu não tinha alguém para me direcionar, alguém para me mostrar. Eu tive que descobrir muitas coisas sozinha, sangrando, sozinha, sofrendo, sabe? Quebrando cabeça, fazendo errado, errando de novo. Igual a criança quando está aprendendo a andar. Dá o primeiro passo, cai, levanta, dá mais outro, cai de novo, fica com medo. E agora, será que eu vou? Passou um pouco do medo, vou de novo. Até aprender. E hoje nós temos essa liberdade, essa facilidade de buscar ajuda,
E ainda assim, muitas pessoas decidem sofrer sozinhas. E quando eu estava nessa live que eu comentei aqui, realmente eu falei, tá vendo quanto que as pessoas sofrem dentro do relacionamento por não buscar ajuda? Simplesmente por não buscar ajuda. Porque queria eu falo muito isso. Queria eu, quando eu estava lá passando pelas minhas crises, pelas dificuldades da vida, ter alguém. Poucas vezes eu tive, e das poucas eu que tive que, depois que eu descobri que eu podia buscar ajuda, ir atrás de um conselho, de uma direção, aí eu tô passando por isso, eu não sei o que fazer. Os momentos que eu pensava em desistir, que estava tudo perdido, e eu falava, meu Deus, eu preciso de alguém para me orientar, porque tô no escuro. Eu estou literalmente no escuro, não sei para onde ir, não sei como caminhar, não sei como solucionar. Então, hoje nós temos essa facilidade. A internet também nos trouxe muito essa facilidade, né, de você conseguir fazer aí esses tipos de trabalho como a mentoria, que é totalmente online. Minha mentoria é 100% online, né? Os encontros são online, presenciais ao vivo, porém online. Então, onde você está, você consegue parar ali um tempinho do seu dia, falar, hoje é dia de eu ter o encontro da minha mentoria, vou lá, vou aprender, vou agregar conhecimento na minha vida para que o meu relacionamento seja cada vez melhor. Porque o projeto família é algo divino, é algo perfeito. Deus criou, constituiu, e nós temos direito de sermos felizes dentro da nossa família. Eu não sou a favor daquelas pessoas que falam, ah, a família está falida. Não está coisa nenhuma. Não está coisa nenhuma. Família é algo maravilhoso. E é onde você tem, justamente quando nós falamos de um tema como esse, de climatério, quando essa mulher está passando por toda essa transição, você imagina só você estar sozinho. É diferente quando você tem alguém para te dar a mão e falar assim, não, eu estou aqui com você. Eu sei o que você está passando, eu sei que esse momento está difícil para você, mas vamos enfrentar juntos. Eu quero te apoiar, eu quero te ajudar. É diferente é É diferente do que essa pessoa estar sozinha, porque entende? Então, família não é um projeto falido, família é um projeto de sucesso e eu super levanto essa bandeira porque, assim, eu sou 100% a favor do projeto chamado Família e luto e vou continuar lutando cada vez mais para que as famílias se reestruturem, se restabeleça e se fortaleça, né? Para que sejam cada vez mais felizes, mais prósperos e mais estruturadas. é, porque Esse é o projeto. é um projeto muito bonito, porque a gente tem uma carga muito grande, tá? A gente está falando aqui do climatério no relacionamento, não só é o relacionamento conjugal, é o relacionamento por um todo, principalmente por si próprio. Tá? Muitas mulheres ela passa por essa dificuldade, como você já disse, sozinhas, que não tem ninguém, não precisa ter ninguém. Ela vai ter o conflito com ela própria. Então, ela se relacionando com ela própria, ela vai conseguir enfrentar os problemas que vêm. Não só é o problema relacionado a sexo, não só é o problema relacionado à família, é o problema dela com ela mesma. Porque eu já passei Sim, na época, também não tive ninguém para me orientar, ninguém me orientou, entendeu? Já passei por vários conflitos também, mas foi na época que eu realmente me conheci que eu comecei a sair do casulo, porque eu digo para todas as minhas pacientes, gente, o climatério é você se entrar no casulo, tá? Você entrou no casulo, você vai se autotransformar, e é tão lindo quando você se transforma, quando vê aquela transformação de dentro para fora, você se transforma, você vira uma linda borboleta, né? E quem disse que exato. borboleta não sai do casulo? Todas nós vamos sair. Então, o climatério nada mais é do que uma fase da nossa vida que a gente tem consciência do que a gente precisa. Então, essa fase é muito importante. Não é só em relacionamento, sexo, libido, não. É você se autoconhecer. Porque você se autoconhecendo, você vai melhorar sua autoestima. Se você melhorar sua autoestima, você enfrenta tudo. Porque o climatério é o período que a gente tem menos autoestima. É um período que você vai se sentir feia, é um período que você engorda, é um período que você vê ao redor tudo, e parece que você vê o mundo em 360 graus. Então, se você não entrar nesse casulo, se você não se autotransformar, você não tem ninguém que consiga. Não adianta você se transformar, passar por esse climatério, ter uma modulação hormonal maravilhosa, você ficar linda.
se isso aqui não melhorar, tá? Então, a nossa fase do climatério nada mais é do que uma transformação interior. A gente vai se transformar. Muitas e muitas mulheres que eu atendo não se conhecem nem a si própria. Como é que ela vai se ajudar, né? Então, nada melhor do que É, ter um acompanhamento de perto, né? De ter que ter uma mentora, porque vocês não sabem o que é uma mentoria. Nossa, é muito importante uma mentoria. Hoje, muito. a gente está direcionando a mentoria porque a paciente ela vai focar no que ela quer. A gente, como mentor, a gente vai orientar essas pacientes, entendeu? A gente vai orientar, a gente não vai dizer o que é que ela vai fazer, a gente orienta para ter o Outro autoconhecimento caminho, né? caminho, entendeu? Porque ela não é mais uma criança, entendeu? Não é criança, vá, tem que aprender, vá, faça isso, não. Ela é uma adulta que está passando por essa fase, que tem que ter uma base de sustentação muito boa, que é o psicossocial, para se enfrentar. Então, tem muitas e muitas mulheres, naquela idade de 40, 45 anos, que nem se conhecem, tá? A idade do climatério, a gente está perguntando qual a idade do climatério. A É, era em torno de 40, 45 anos, quando a paciente ela já começa a ter alterações metabólicas, ela já começa a ter sudorese, já começa aquela mudança de humor. Aí a gente já disse que está na fase do climatério. Uma fase de climatério, ela vai mudar muito de paciente para paciente. Uma paciente é, que tem 45 anos, ela não vai ter essa fase de climatério que tem uma paciente de 48. Tem muitas exato. durante a fase do climatério, que são jovens, 38, 39 anos. Mas por quê? Porque são pacientes atletas, são pacientes que têm aquelas alterações metabólicas que levam já à falha da menstruação. Então, quando a mulher ela tem aquelas fases menstruais conturbadas, passa 2, 3 meses sem menstruar, 4, 5 meses, já está naquela idade, seus 38, 40 anos, a gente já puxa mais para a fase do climatério, né? Então, a fase do climatério é aquela que houve mudanças, tanto metabólica, como sistêmica, como psicológica. Então, geralmente está na fase de 44 anos, 45, estava falando dos 50. E tem pacientes também que a gente nem entra, né? Já vai pulando para a parte de menopausa. Tem muitas pacientes que chegam, doutor, eu não tenho alterações, eu só tenho falta de libido, eu só tenho ressecamento vaginal. Muitas e muitas não têm mudança de humor. Tá? Então, essas pessoas que essas mulheres que a gente realmente não tem mudança de humor, são aquelas mulheres que se cuidam, você sabia disso? São mulheres que têm uma boa Sim, alimentação, são mulheres que já fazem alterações metabólicas já com sua ginecologista, já se tratam direitinho. Então, essas pacientes que elas já se tratam, já se conhecem, já produz, já faz atividade física, já tem um bom convívio social, ela raramente ela vai ter mudança de humor. Ela raramente vai ter mudanças metabólicas, ela raramente vai ter diminuição da libido. Então, essas mulheres bem resolvidas, que já começam a se cuidar desde o início, elas são aquelas, ela tem as alterações amenas de que aquelas mulheres que não estão nem aí. Só procura a parte médica, uma parte da mentoria, quando já está nas últimas. Entendeu? Já nas últimas. aguenta ela mesmo. Já quando estão separadas, já quando querem conquistar o ex-marido, né? Já querem conquistar o ex-cônjuge, ela já procura ajuda, né? Porque essas É, alterações, ela não só é alterações metabólicas, tem alteração também fisiológica, principalmente as partes espiritual, que é muito importante na sua mentoria ter essa parte, porque é uma parte excelente, é uma parte que vai equilibrar a parte psicológica da paciente. Pois, gente, não tem nada melhor que você tratar o seu espírito, né? Uma paz de espírito, você já dorme bem, você já convive bem com a sociedade. Então, como a gente tem que fazer esse alicerce, essa mudança todinha, que ela entra no casulo. Então, esse casulo, que é chamado de climatério, que a pessoa vai sair de uma borboleta linda, ela vai passar por essa dificuldade, ela vai passar constrangimento, ela vai ter esse autoconhecimento, ela vai ter essas alterações que tanto deseja, né? Porque quem não quer chegar linda para a fase da menopausa, né? Quem não quer ter um envelhecimento saudável hoje em dia, né? Só que o envelhecimento saudável não é a parte orgânica, tem a parte espiritual também, tem a parte psicossocial também, porque nada melhor do que você conviver, né?
uma paz interior, uma paz com a sua família, né? Nesse período, né? Não é só nesse período, é por toda a vida, não é? É por toda a vida. Toda a vida. A mulher, mesmo ela não estando no climatério, não estando na menopausa, mas ela passa por ciclos evolutivos, né? É uma mudança de ciclos totalmente diferente. E essas mudanças é mais na parte feminina, porque a gente já carrega uma carga muito grande, né? É muita responsabilidade. A gente não vê isso na parte masculina, né? A parte masculina ele tem o seu alicerce, né? Apesar que os homens entre si, eles já conversam, né? Que é diferente das mulheres. É difícil você, É, mulher casada hoje em dia, não pode sair com as amigas para conversar. Então aqui já tem aquele tabu, tá? Preconceituoso do homem em relação a isso. é. É muito difícil. Já o homem não, ele já pode conviver com outros, ele já vai para a mesa de bar, ele já vai para o futebol, então ele já teve aquele convívio social dele próprio. Então hoje a gente tem que quebrar esse tabu que mulher casada, mulher na fase de menopausa, é aquela mulher que não presta para nada, né? Tem É. nada disso em relação a isso. Muitos casais, muitos homens, até mesmo as mulheres, ela tem aquele próprio preconceito da idade, né? Eu já passei Uhum. por isso também. Nossa senhora, estou com 45 anos, nossa, não presto mais para nada. Né? O que é que eu vou fazer É. agora? Chegar em casa, dormir, assistir filme, acabou. Esquece dos estudos, esquece de evoluir psicologicamente, Evoluir. tá? Uhum. Muito de evoluir, esquece de estudar, esquece de se transformar. Aí vem aquele abalo, né, desse período que todas nós vamos passar, que junto com essa estrutura que ela já tem, essas fraturas emocionais que ela já tem, essas convivências, né, que ela já tem, ela se isola, né? Então a gente deixa essa live aqui esclarecedora que nessa fase a mulher ela se torna mais adulta, é a fase da loba que você tem que sentir a ponderada, né? A gente está aqui para empoderar Exatamente. para ver que esse ciclo É. passa, esse ciclo que vai tornar você mais bonita, né? Mais psicologicamente mais saudável. Não é só a saúde física que a gente trata vocês, Não. é mental. Você, como mentora, vai tratar da saúde mental, da saúde psicológica dessas pacientes, deixar aflorar a parte feminina, né? Que muitas mulheres, ó, mulherada, vão tirar essa parte masculina, tá? Né? Porque a gente é independente, que a gente é bem estruturada, que a parte feminina vai morrer. Não, a mulher nasceu para ser feminina. Lógico que tem certas ocasiões que você tem que aflorar a parte masculina. Principalmente que a gente está trabalhando, a gente tem que ter aquele aporte masculino para enfrentar o nosso dia a dia. Mas quando a gente chega em casa, a gente tem que tomar a parte feminina. É a parte da mãe, a parte da esposa, né? Então vamos deixar essa parte masculina para quando a gente for trabalhar e vamos nos cuidar. Tá aqui a mentoria da Ana Paula, maravilhosa a sua mentoria, né? Vai Uhum. não é uma divisor de águas para todas nós. Então, tem a parte da mentoria que vai estruturar essa paciente, criar uma base dessa paciente, para ela enfrentar, né, de frente. Não é enfrentar, é se auto-reconhecer. Porque Ah, eu conheci. uma boa mentora, uma mentoria para direcionado, que abrir os olhos. E olha, Ana Paula, você vai ver, viu? Vai ter muitos e muitos conflitos. Nossa, você Muitas. vai começar a se ponderar, a ver que realmente vai fazer parte dessa mudança, que ela que tem que mudar primeiro, tá? Uhum. Ela mudando, ela sentando já com o marido para conversar, e o marido vai dizer, oxe, o que é que você está vendo que você tá. Nunca conversou isso comigo e agora vem conversar, né? Então, É. também tem que ver isso, que é outro mundo que ela vai conviver, né? Ela vai começar a se É relacionar. justamente, né, É se justo relacionar. É buscar o caminho de do como você fazer. Porque eu já tive muita essa dificuldade de diálogo com meu esposo, a gente quase não conversava. todo mundo tem. Quando, quando eu entendi o quanto que isso é importante num relacionamento conjugal, em qualquer relacionamento, na verdade, né? Num relacionamento como um todo na sociedade, o diálogo ele faz um divisor de águas na vida de qualquer pessoa que consegue se entregar a isso e aderir na sua vida a questão do diálogo.
Mas dentro do relacionamento conjugal, isso faz uma diferença descomunal. É assim, é literalmente o divisor de águas. Porque quando você não conversa, eu costumo usar muito como fala, um exemplo de. Eu uso muito eu como exemplo, porque é exatamente a mulher que eu já fui muito tempo na minha vida, né? E eu, durante muito tempo na minha vida, eu agia assim. Acontecia alguma coisa, ou acontece, né, um atrito, eu não gostei de algo. Em vez de você ir lá e falar, fulano, olha, eu não gostei disso que você fez, disso que aconteceu, não foi legal. Não. O que que nós mulheres fazemos? Isso é bem característico da mulher. Nós nos fechamos, fecha a paisagem, fecha o tempo, fecha a cara e não fala. Ah, eu não quero falar. Tá, aí o abençoado, ainda assim, ele chega até e fala assim, Luana, aconteceu alguma coisa? Você tá meio assim estranho? Aconteceu nada. Geralmente é essa a resposta que nós damos. Não aconteceu nada. Uai, se não aconteceu nada, hoje eu entendo, né, o homem, porque o homem pensa diferente da mulher, né? E isso é neurociência, né? Nós sabemos que o homem ele pensa diferente da mulher. Então, se você está falando para o homem que não aconteceu nada, ele vai entender que não aconteceu nada. E vida que segue, tá tudo bem. Só que você sabe o que aconteceu, mas você não falou o que aconteceu. E ainda assim você quer cobrar que o outro entenda o que aconteceu sem você falar para ele, sem você trazer a clareza do que aconteceu, e ele vai entender que não aconteceu nada, porque você falou que não aconteceu nada, então tá tudo bem. E você continua lá carrancuda, com o tempo fechado, com a paisagem fechada, com a cara feia, querendo que o outro adivinhe. Não tem adivinhação. Não tem. Se nós falarmos, ele vai saber. Mas se eu não falar, ele vai achar que realmente não aconteceu nada e a vida segue. Então, é essa clareza que eu tenho que trazer, né, para as mulheres, porque nós agimos muito assim. De não falar e de querer que o companheiro adivinhe. A mesma coisa nessa questão da saúde. Eu sei que eu preciso buscar ajuda, eu sei que eu preciso buscar, né, um tratamento clínico, tá acontecendo algumas coisas diferentes comigo, eu já entendi. Ah, mas aí eu conheço a doutora Cláudia, e a doutora Cláudia, porque ela é minha amiga, porque eu conheço, ela vai adivinhar que eu estou passando por esse problema clínico de transição, e ela vai lá mandar um e-mail para mim e falar, olha, Ana Paula, resolve aí o teu problema, porque eu adivinhei aqui que você está passando por isso. Não, eu sei que eu tenho um problema, que está difícil para mim, que eu estou sentindo alguns sintomas estranhos, opa, alguma coisa não está legal, assim, deu sinal de alerta, eu tenho que ter uma ação de ir buscar essa ajuda, de ir até o consultório, de passar em uma consulta médica, de falar para o médico o que está acontecendo, para ele sim saber o que está acontecendo comigo e me direcionar para um tratamento satisfatório dentro daquilo que eu estou vivendo. Então, o que nós fazemos muito, e aí é mais característico da mulher, mas o homem também às vezes faz isso, né? É de achar que as coisas vão acontecer assim milagrosamente. Sim, milagre existe, é real. Eu sou fruto de muitos milagres na minha vida. Só que tem coisas que precisam da nossa ação. Tem coisas que precisam eu pôr a mão na massa mesmo, sabe? E entender que algo não tá legal e eu preciso agir para melhorar isso daqui. E é aí que entra a questão da mentoria, do acompanhamento, de você ser direcionado, alguém te mostrar o caminho, né? Imagina quando você vai sair de uma cidade para outra, você precisa trilhar um caminho. Quando você coloca ali no GPS, ele vai facilitar para você. Ele vai te mostrar onde entrar, onde não entrar, onde sair, onde não sair. Se você vai simplesmente assim, eu vou, você vai chegar do mesmo jeito, mas vai ser mais difícil. É muito importante a sua mentoria. Então, foi uma satisfação. A gente só tem 1 minuto, tá? Eu quero agradecer demais. Passou rápido, hein? É rápido para fazer outras, né? Para a semana eu estou fazendo sobre gestão de tempo, né? Que é uma boa. Ai, que delícia. Também. Então foi muito gratificante ter você aqui na minha live. A gente vai fazer várias lives também juntas. A sua mentoria é maravilhosa. Meninas, vamos lá. A gente vai direcionar vocês para a Ana. A gente vai colocar vocês na mentoria da Ana. Ana, foi muito maravilhoso estar com você. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, doutora. Eu agradeço pelo convite
Fico feliz que dessa vez deu certo. Sim, vamos fazer outras lives, porque precisamos aí acrescentar conhecimento na vida dessa mulherada e esse direcionamento aí para fazer com que elas tenham uma vida mais plena. Isso, botar essa mulherada tudo para aflorar a feminilidade, né? Enfrentar esses... Opa! Gente, foi muita satisfação hoje, né, com nossa amiga aqui, mentora de mulheres, né? Então, da próxima semana a gente vai ter gestão de tempo também, a gente com outra amiga também da mentora, e você também está convidada a participar também, Aninha. Muito obrigada, Com certeza. que a live vai cair, tá? Obrigada a você. Tá. Tchau. Obrigada, doutora. Satisfação.